Olá, eu sou a professora Ariana Costa, sou professora do Departamento de História da UERN, campus Mossoró, e sou também coordenadora do que hoje a gente chama Procurando Rafael, mas que um dia já foi um projeto de extensão chamado Fazendo História em Mossoró, produção de conteúdos de história local como ferramentas digitais. Esse projeto ele surgiu a partir da proposta de produzir percursos históricos em ferramentas digitais. Quando a gente definiu qual tema de história que a gente ia trabalhar, que seria o 30 de setembro, e começou a fazer pesquisas sobre esse tema, a gente viu então que fazer um percurso digital talvez fosse muito pouco para a riqueza do que a gente vinha encontrando. A gente decidiu então abrir duas frentes de ação. Uma que são os percursos temáticos presenciais e outra que é a nossa página de divulgação científica no Instagram, o @procurando Rafael. Essas duas frentes, elas têm como princípio uma educação antirracista. Isso porque a gente está pautado pela Lei 10.639/04, que propõe um ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas que tenha uma abordagem necessariamente antirracista, e também porque esse é o consenso da historiografia, do campo da história em geral. O consenso por uma história politicamente engajada em prol da diminuição das desigualdades étnico-raciais no nosso país. Né? E aí, para começar as nossas ações, a gente estabeleceu uma necessidade de fazer um diagnóstico com escolas para saber o que as pessoas estavam sabendo sobre o assunto, né? Para a gente, a partir daí, conseguir construir esse percurso em diálogo com a comunidade também, né? E aí, nisso, a gente vai tratar justamente de como essa memória do 30 de setembro ela é bastante consolidada na própria cidade de Mossoró, né? Ela está presente no brasão da cidade, ela está presente em nome de ruas, de praças, enfim, de avenidas, enfim. E aí a gente destaca aqui a própria Praça da Redenção, né? Que ela tem a Estátua da Liberdade, a própria maçonaria da loja 24 de junho. Ela tem lá fixado uma plaquinha dizendo que aqui na sua abolição e toda essa narrativa, né, toda a narrativa voltada unicamente para a elite do período, né, a elite branca do período. E aí toda essa narrativa ela é reafirmada anualmente por meio do Alto da Liberdade. Bom, no mês de agosto do ano passado, 2024, nosso projeto, que é o Procurando Rafael, sentiu a necessidade de entender um pouco mais os conhecimentos prévios da população sobre o 30 de setembro. Para isso, a gente aplicou questionários em 4 escolas que ficavam situadas em bairros estratégicos que possuíam nomes relacionados à abolição da escravidão aqui em Mossoró, desde abolição, paredões, etc. E a gente entende, através desse questionário, que existe uma ausência muito grande ainda em relação a essa narrativa do 30 de setembro aqui em Mossoró. Tanto é que o que eles mais associam ao 30 de setembro, quando são perguntados, é ao cangaço, ao Memorial da Resistência, que é um local público aqui da cidade. Então, a gente percebe aí que existe essa falta, né, essa ausência dessa narrativa entre os estudantes, entre os professores, que não conseguem dar esse conteúdo, né, por conta da carga horária, etc. E aí, nisso, né, continuam nossas pesquisas, a gente continua a divulgar várias pessoas que a gente está encontrando, e aí a gente traz aqui algumas ações que a gente realizou, né? A gente começa com as ações lá na UERN, no Parque, né, uma ação da ProEx, lá no Parque Municipal. A gente lançou o concurso de contos literários, né, aberto para o público da UERN. A gente montou uma exposição, né, em parceria também com a Giovana Coelho, da Cola da Preta, que vai justamente divulgar algumas dessas pessoas que a gente vem colhendo. E aí a gente traçou entrevistas com vários canais de televisão, com podcasts. E aí, no final de tudo isso, a gente acabou também ganhando uma premiação, né, da Câmara Municipal com o troféu Vidas Negras. Então, com isso tudo, a gente percebe que existe uma vontade da comunidade moçoroense, da comunidade acadêmica e externa à universidade, de buscar essa história, de construir conjunto com a gente essa nova história para Mossoró, essa história mais colorida para Mossoró. Então, a gente fez um primeiro percurso já ano passado, que foi um percurso com o público da universidade, alunos do curso de História, principalmente, onde a gente percorreu o centro histórico, delimitando e vendo qual era a narrativa que a gente ia passar nesse percurso, o que cada rua vai querer dizer, usando a cidade de uma maneira pedagógica. Então, entendendo o espaço urbano como uma ferramenta para a gente poder, para aprender e para ensinar história para as pessoas.
e com isso tudo a gente percebeu, já trazendo o público escolar, que existe toda uma boa receptividade, tanto da comunidade externa da universidade, como eu já disse, das mídias tradicionais, como TV, rádio, etc., mas também da população, que nosso crescimento nas redes sociais demonstra isso, de que existe uma vontade de construir em conjunto uma nova história para Mossoró. A população moçoroense, ela se vê agora não mais como participante passiva, mas ela quer assumir um papel ativo na construção dessa história. Eu acho que é principalmente o papel da extensão. Então, eu acho que isso é muito interessante e que 2025, conforme o projeto vai crescendo mais e atingindo novos escopos, a gente consegue procurar novos percursos, novos grupos escolares, para que as pessoas conheçam a sua própria cidade e reflitam sobre a sua própria história. Com isso, a gente agradece a atenção de vocês.